Olá, hoje nós vamos falar sobre os estudos que são realizados há alguns anos em Mato Grosso dos impactos do uso do agrotóxico na saúde e no meio ambiente do estado. O nosso entrevistado é o professor da UFMT, Jackson Barbosa. Professor, obrigada pela sua presença, por ter aceito o nosso convite aqui. Há quanto tempo vocês estudam as consequências, os impactos do uso desses defensivos aqui no estado? A gente, na universidade, trabalha, o grupo todo trabalha em torno de 15 anos nessas pesquisas. As pesquisas envolvem não só o Mato Grosso, né? Mas a gente faz muitas pesquisas casadas com outros estados, outros países, recebemos muitos pesquisadores, vamos para outros lugares. Então essas pesquisas elas são amplamente divulgadas e intensivamente realizadas no Mato Grosso, porque ele é considerado, né, a capital mundial quase que do agronegócio. E por conta disso, pelo modelo que esse agronegócio coloca na agricultura, ele é muito impactante, tanto ao meio ambiente, ao ser humano e à vida. Então as nossas pesquisas, elas tentam buscar informações, trazer dados, fatos científicos, comprovações científicas da situação que está e dos danos que isso a médio, né, e longo prazo estão trazendo. Para os países, os locais que resolvem adotar essa metodologia de produção agrícola. E aí ele disse, a gente coloca assim, a gente tem que entender bem o que é isto, né? O que é esse modelo de produção e o que ele traz realmente de ganhos efetivos para o local e o que resultados, impactos que ele traz tanto para a saúde humana, para o ambiente e agora nós estamos discutindo mesmo profundamente para a condição de vida. Extrapolou do aspecto ambiental humano. Ela está ficando inviável a existência de seres humanos. Tem muitos pesquisadores no Brasil e no mundo que colocam que esse modelo de agricultura, baseado no agronegócio, ele é bom para tudo, menos para duas coisas, para o meio ambiente e para o ser humano. Então assim, é uma coisa bem complicada essa conotação quando coloca esse assunto. A gente fez pesquisas, né, várias pesquisas, discutindo toda a cadeia produtiva do agronegócio, toda ela, desde a madeireira até a última parte que é da indústria, né, agrícola, e discutimos o impacto da contaminação do leite materno, o impacto da contaminação humana dos vários tipos relacionados ao processo de gestação, ao processo de fertilidade, ao processo de doenças que são originárias de aspecto imediato, chamada aguda, até aquelas que são subcrônicas, que a gente chama um processo agudo, que o organismo vai se adaptando àquele resíduo e ao longo do tempo ele passa por uma coisa mais grave, chamada doença crônica. O que nós estamos vendo é que tanto os aspectos agudos dela, uma simples diarreia, uma dor de cabeça, um vômito, uma alergia, a simples perda de força, isso indica o aspecto agudo da exposição. Essa exposição no estado do Mato Grosso, ela está muito alta. Hoje a exposição no Brasil está em torno de 7,3 litros por habitante ano. E a gente coloca assim bem claro e falando assim para todos os espectadores. Até o ano 2012 nós considerávamos exposição. Ou seja, você tinha uma área de produção agrícola, essa área usava produtos químicos, né, chamados agrotóxicos, e esses produtos, pela forma que é utilizado, pela maneira que é utilizado, ele contamina todo o redor. Nós temos estudos no Brasil que chegou até 70 quilômetros a contaminação, de um processo chamado deriva, que é quando o trator ou o avião agrícola passa o veneno, aquilo se espalha, vai para a nuvem e se espalha para todos os lugares, chegando a uma distância de 70 quilômetros. Isso, quando ocorre, essa contaminação, ela começa a expandir em todas as áreas, inclusive em pessoas que não estavam diretamente relacionadas com a produção, não trabalhavam lá, não estavam na área agrícola, estavam a 70 quilômetros. Por isso que a gente diz assim, que até 2012 poderia até se discutir e debater ou até questionar a situação de exposição. Mas a partir de 2012, nós consideramos não é mais exposição, mas é a contaminação. Por quê? Porque em 2011 saiu uma portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a portaria 2914 de 2011, que ela diz que a água que nós bebemos pode conter até 27 resíduos de agrotóxicos
e ela é considerada potável. Então, por mais que você viva aqui nos centros urbanos, não tenha contato direto com a produção agrícola, ao beber a água, você está se contaminando diariamente, todo momento que você bebe água, porque a água pode conter 27 resíduos. Ah, fizemos análise da água, já que se encontramos resíduo de agrotóxico. E daí? Está legalmente aceito. Está no limite? Não, e a Lídia disse assim, limite. Vamos discutir o limite? No Brasil, o agrotóxico mais utilizado no mundo chama-se glifosato. O nome químico dele, o nome popular é Roundup. Ou pode chamar mata-mato, mata-tudo, essas coisas aí. Esse produto, ele é aceito na água, olha só que interessante, na água, ele é aceito na União Europeia 0,5 microgramas. No Brasil, 500 microgramas. Ou seja, 5.000 vezes mais do que a União Europeia é aceita no Brasil. Será que 5.000 vezes mais de um produto contaminante vai provocar mais doença em nós do que na Europeia? Entender que não, gente, é discutir com todo o aspecto da toxicologia. Porque a toxicologia analisa tempo de exposição versus volume de exposição. Nós estamos, toda hora que você bebe uma água, você pode estar ingerindo, colocando para dentro do teu corpo o produto, que vai acumulando, e começa a aparecer uma série de danos que a gente chama doenças, agravos, né? E danos outros que vai extrapolar aí. Bom, professor, vocês fizeram também um estudo aprofundado em Lucas do Rio Verde durante alguns anos, né? Mostrando aí alguns fatos concretos relacionados à saúde da população, aos impactos, né, quanto ao uso de agrotóxicos, de 2007 a 2014. Nós estamos em 2018. Alguma coisa mudou? Teve uma mudança negativa. Profundamente negativo. De 2000, aliás, à medida que está evoluindo, né, está passando o tempo, as estratégias e estruturas de controle, fiscalização, monitoramento estão sendo cada vez mais relaxadas, né? Os órgãos que deveriam fazer a fiscalização estão desaparelhados, desestruturados, não conseguem fazer a função deles, não é dado essa devida atenção. E agora, né, você está ciente disso, né? Está aí correndo no Congresso Nacional a estratégia do estadual do PL do veneno, né, o projeto de lei que engloba vários projetos de lei, em torno de quase 30 projetos de lei num projeto, que vai piorar muito mais ainda a situação, uma vez que ele flexibiliza legislações, ele desregula o processo produtivo no Brasil, ele desestrutura o sistema de fiscalização ainda mais do que já está, ou seja, ele traz produtos para o Brasil proibidos no resto do mundo e vão ser usados aqui no Brasil. Ou seja, ele torna o Brasil, né, o país, um local onde qualquer um quiser usar, se apropriar, usurpar, destruir tanto a vida humana como o meio ambiente, poderá ver que vai ter as condições facilitadas. Então, Lídia, o que a gente preocupa é exatamente isso, que à medida que a gente vai apresentando os dados, à medida que a comunidade científica, várias ONGs, várias organizações, o Instituto Nacional do Câncer, o próprio Ministério da Saúde coloca seu posicionamento frente a tudo isso e não adianta o processo. É um avanço progressivo de tornar o mercado cada vez mais facilitado, né, para aquele que quer fazer esse tipo de produção agrícola. E aí cada vez mais desconsiderados os impactos humanos, os impactos ambientais, os impactos à biodiversidade toda. Então nós temos aí pesquisas, que está terminando agora uma delas, que nós fizemos uma longa pesquisa que analisamos todos os aspectos da condição de vida humana em 3 municípios do estado do Mato Grosso. Sapezal, Campos de Julho e Campo Novo do Parecis, que é chamado a Bacia do Juruena, né? E ali nós encontramos uma série de dados muito preocupantes, já conhecidos, esperados por nós, mas que trazem para nós uma realidade bem triste da situação de municípios altamente produtores agrícolas, né, despontando cada vez mais no foco do agronegócio, em que a vida humana está cada vez mais em risco, em que o trabalhador está totalmente em risco, e que agora, se for aprovado esse PL do veneno da forma que está, vai trazer assim um completo abandono do trabalhador, da população, da questão ambiental, da questão humana. Então, assim, a gente discute isso porque desde quando fizemos as pesquisas lá, começando em 2007, né,
viemos vindo 2005, entende? Trazendo pesquisas, e quando chega em 1997, 98, foi pesquisas, quando chega mais para frente aí, 2011, 2012, 13, que fizemos a pesquisa lá em Lucas do Rio Verde, a gente começa a ver que a situação é cada vez mais perigosa a vida. A gente até coloca assim, ele disse que nos locais onde hoje em dia se produz, através do modelo da agricultura chamado agronegócio, né, a situação de vida humana se torna cada vez mais inviável. A gente considera assim que o uso de pulverização aérea contamina toda a área urbana, porque se você olhar os municípios onde tem essa produção, a área urbana está ilhada pela produção agrícola. Então não importa se eu jogar veneno na direita, no norte, no sul, no leste, no oeste, vai tudo para o centro por causa dos ventos. E a pessoa que está no centro recebe essa carga de veneno constantemente. Daí o corpo ele começa a se adapta, mas entenda que se adaptar a um veneno não é que eu fiquei resistente ao veneno. Se adaptar ao veneno é que o organismo não tem reações agudas mais, mas ele está residuando, ele está deixando resíduo no corpo dele. E isso começa a aparecer umas doenças daqui 2, 3, 5, 10, 15, 40 anos. Resultado disso. O que a gente quer é que aqueles que trabalham com esse tipo de produção agrícola se responsabilizem por isso, porque já está provado que esses produtos, esses venenos, que são chamados venenos agrícolas, não são defensivos porque não defendem de nada. Eles são agressivos, destrutivos, mortais à vida humana, eles são biocidas. As pessoas que utilizam isso, tenham que ser responsabilizadas por isso. Porque o que está acontecendo? As pessoas estão ficando ricas, milionárias, né? E está deixando um passivo humano e ambiental imenso, que alguns pesquisadores dizem que vai ser até impossível de recuperar. Bom, voltando ainda em algumas informações do artigo, né, resumo executivo dos impactos dos agrotóxicos na saúde e ambiente dos municípios do interior de Mato Grosso, que é do professor Vanderlei Pignatti e outros autores também, tem aqui alguns dados desse estudo de Lucas do Rio Verde, entre 2007 e 2014, né, foram várias pesquisas e eles apontaram aí 136 litros de agrotóxicos por habitante durante o ano de 2010, que foi essa por exposição, né, seja ambiental, ocupacional, alimentar, pulverizações por avião e trator realizadas a menos de 10 metros de fontes de água, contaminação em 83% dos 12 poços de água potável, presença de resíduos de vários tipos de agrotóxicos em 88% das amostras de sangue e urina dos professores das escolas que participaram, contaminação também em 55% das amostras de leite materno de 62 mães que tiveram filhos no ano de 2010 em Lucas do Rio Verde, resíduos de vários tipos de agrotóxicos em lagoas, enfim. A gente está ouvindo aqui o professor Jackson falar. Professor, a gente já entrevistou vários produtores rurais, vários representantes do agronegócio, e entre os argumentos que eles abordam é que é um mal necessário, porque o Estado ele vive do agronegócio, é o que leva a economia não só do Estado, mas tem uma representatividade grande no país, no PIB inclusive do país, né? E muitos apontam até que nos agrotóxicos que são utilizados não são proibidos. Qual seria o caminho para se achar um equilíbrio disso? O que a gente tem colocado é assim, existem várias estratégias no Brasil e no mundo, que prova que essa fala, essa argumentação de que é um mal necessário, ela é mentirosa, ela não é bem verdadeira. Por quê? Já tem altas produções agrícolas de produtos orgânicos, que não usam nada de produto químico nenhum. Isso tem um exemplo até no Rio Grande do Sul, a produção de arroz orgânico é mais de 100 mil hectares. Produzindo arroz orgânico. Então, assim, a pergunta é, mas por que é um mal necessário se eu tenho tantas outras possibilidades? A agroecologia está avançando muito na produção disso. A produção de orgânicos está fortemente estimulada. O manejo integrado de várias culturas junto na produção. Porque, assim, o que a gente tem que entender é que este modelo, ele veio pós Segunda Guerra Mundial. Ele veio pós uma estruturação do Brasil na década de 70. E esse modelo ele continua avançando no mesmo modelo de monocultura, destruição de florestas, destruição das áreas todas que dão sustentação aos ecossistemas para viver e para nos dar condição de vida.
continua se colocando a visão que não, precisa-se, é necessário. A pergunta é, bom, há 15, 20 anos atrás, o Mato Grosso era um dos produtores de café orgânico do Brasil. E o que aconteceu com o orgânico? Por que é o mal necessário? Por que nós precisamos produzir tanta soja todo ano, mais e mais e mais? Por que precisa produzir tanto algodão todo ano? Alguém come algodão? Por que precisa tanto, tanto, tanto? Na verdade, você vai ver que as matérias-primas, os insumos utilizados em muitas produções alimentares e outras, está sendo substituída por esse tipo de produto. São exportados, né? São isso, hoje nós temos até um trabalho feito aqui na própria Mato Grosso, feito pelo antigo deputado estadual, que hoje é prefeito de Rondonópolis. Ele fez até foi quase uma CPI, né? Aqui sobre a situação dos impostos do agronegócio e tal. Ele constatou que 68% do que tudo que é produzido de soja não fica no Mato Grosso. Ele é exportado. Então, o nosso agronegócio é de exportação. E é isso que gera uma cadeia de ganho para o país, de exportação. Mas e qual é o ganho que nós temos para o município? Qual é o ganho que nós temos para o ambiente? Qual é o ganho que nós temos para a saúde? Qual é o ganho que nós temos para o Estado? Nós questionamos muito, porque eles são isentos de muitos impostos que outras empresas pagam normalmente. E essa isenção toda de impostos traz um ganho muito grande, que não traz um resultado efetivo para uma garantia social, ambiental e humana. Então a gente busca os trabalhos, e aí ele disse, a rede Record News, né? Ela está de parabéns, porque o que a gente quer é exatamente isso, que as pessoas tenham a liberdade de ouvir várias facetas do mesmo tema, busquem informações. Tem um livro, esse aqui, ó. Eu ia falar aqui, esse livro veio chamado, com um dossiê aqui. É o dossiê Abrasco. Digita no Google dossiê Abrasco, você baixa na íntegra. Aqui está estudos nacionais e internacionais que falam tudo sobre essa situação do agronegócio, os impactos dele. Então, assim, hoje o que a gente quer é visibilizar o tema. Que as pessoas não pensem que o mundo está maravilhoso, tudo lindo, que a minha alimentação está legal, que a água que eu bebo está legal. E comece a procurar e entender mais, ou seja, comece a entender que tudo isso que está sendo falado, que é um mal necessário, que não tem jeito de produzir sem agrotóxico, tudo, comece a pesquisar e ver que não é bem assim não. Que dá para fazer, dá para ter uma alimentação saudável. E assim, gente, o que a gente está discutindo é que o alimento que nós comemos no dia a dia nosso, da nossa mesa, ela não é produzida pelo agronegócio, é produzida pela agricultura familiar, que por falta de apoio técnico, por falta de recurso financeiro, acaba utilizando também produto químico, agrícola, né, o agrotóxico, e acaba trazendo esse produto para a nossa mesa. Mas se fosse feito um trabalho legal, um trabalho efetivo, nós teríamos uma alimentação saudável, porque esta é produzida aqui, é vendida aqui e é consumida aqui, não é igual ao agronegócio. E a gente começa a ver que daí o agronegócio tenta colocar tudo dentro do mesmo pacote, como se a agricultura familiar fosse o agronegócio. Não é. O foco dela é diferente, a ação dela é diferente. Os agricultores moram nos locais. Pergunta ao pessoal do agronegócio quem mora no local que ele produz. Os grandes produtores rurais moram lá onde ele está produzindo? Não. Então, sabe, tem uma série de coisas para a gente poder analisar, debater, mas o legal é isso, assistir, buscar informação, pesquisar, trazer informação para você se fundamentar. E aí você sabe como se posicionar, até para você exigir seus direitos, de uma água saudável, de uma alimentação saudável, você começar a procurar alimentos que não tenham resíduo químico, porque isso não adianta, gente, mais cedo ou mais tarde vai trazer um dano para todos nós, como já está trazendo. Professor, já tem quase 20 minutos que a gente está nessa conversa aqui e, na verdade, faltar muita coisa para falar. Eu acho que daria uma manhã inteira, talvez um dia inteiro de conversa, né? Tem algum endereço, alguma rede social que o senhor queira divulgar para as pessoas procurarem mais informação? Vamos repetir aí o nome do dossiê, quem quiser pesquisar. Dossiê Abrasco, um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde. Você baixa na íntegra, o livro inteiro, baixa na internet na íntegra, e ele tem uma linguagem, ele foi escrito, nós ajudamos a escrever, de uma maneira bem simples, para todo mundo pode entender. Ele vai desde o básico até o mais complexo, para entender tudo o que está acontecendo. Você pode entrar no próprio site de uma campanha, chamada Campanha Permanente pela Vida e contra os Agrotóxicos. Essa é uma campanha que faz um trabalho muito legal, traz informações do Brasil e do mundo. Tem os fóruns nacionais e estaduais de luta contra os impactos dos agrotóxicos. Aqui no Mato Grosso tem o fórum, a sede dele é no Ministério Público do Trabalho, ali atrás do Hospital São Mateus. E todo mês
está se reunindo. Em Rondonópolis tem outro fórum que trabalha sobre isso. Nós da Universidade Federal do Mato Grosso, do Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador, lá do Instituto de Saúde Coletiva, estamos à disposição. A gente está produzindo muito material que vai sair, vai ser veiculado a partir de agora, entende? Então são assim, tem várias hoje em dia, a fonte de informação nós temos bastante. Entendeu? O que a gente precisa, a própria Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que é a Abrasco, né? A Associação Brasileira de Saúde Coletiva, ela tem divulgado muito isso. A Fundação Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz, o Ministério da Saúde. Então, sabe, tem vários. É só digitar lá agrotóxico e saúde, vai aparecer muitas fontes que você pode clicar e você pode até se cadastrar para estar recebendo informações. Nós estamos fazendo um grande banco de dados que nós vamos expor depois via Facebook e outras mídias sociais, para que as pessoas comecem a receber essas informações, para que busque, né, se conhecer um pouco mais e entender o que está acontecendo e assim, ele disse, o tremendo risco que este PL do veneno que está aí vai trazer para nossas vidas. A gente está assim, muito preocupado porque se nós temos hoje uma demanda de saúde altíssima, na verdade, de doença, nós calculamos que isso vai quintuplicar porque estão trazendo produtos químicos que são banidos em outros lugares do mundo para ser usados no Brasil. Entende? Ok, obrigada, professora. A gente fica preocupado, mas eu acho que essa é a função mesmo também da gente esclarecer e, como consumidor, como cidadão, também fazer uma pressão para que as coisas mudem, né? Isso. Buscar, aí, como o senhor falou, alimentos orgânicos, fazer a pressão lá no Congresso Nacional para que o projeto não passe. É essa a intenção, né? Sim. Obrigada. Obrigado a vocês, tá? Estamos à disposição. Nós conversamos hoje com o professor Jackson Barbosa, da UFMT, falando sobre todas as pesquisas que já foram feitas. Fizemos aqui um breve resumo, porque foram 20 minutos, mas passou muito rápido, falando das pesquisas que eles já realizaram há muitos anos sobre o uso de agrotóxicos em Mato Grosso, as consequências para o meio ambiente, as consequências para a saúde humana e, assim, é bastante assustador. A gente trouxe aqui vários números durante a entrevista, eu pontuei aqui, dentre alguns artigos que o professor Vanderlei Pignatti também, que é do grupo aí, passou para a gente, mas você pode acompanhar. Eu vou repetir aqui o dossiê Abrasco, se você quiser baixar na internet, o professor trouxe aí, mostrou, você pode baixar na íntegra, né? Você pode também entrar nas redes sociais, campanha permanente pela vida e contra agrotóxicos também, né? O Fórum de Luta contra os Impactos dos Agrotóxicos da região sul de Mato Grosso e o Fórum de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, que reúne aí várias entidades, também já emitiu uma nota de repúdio contra o pacote de veneno. Vamos fazer a nossa parte, então. Você pode compartilhar essa entrevista, levar aí para os seus grupos, levar para os jovens, para os adultos, enfim, para todas as pessoas. O caminho é a agroecologia, né, as pessoas buscarem uma alimentação mais saudável. Está todo mundo preocupado com saúde, né, gente? Então, fica essa dica para você. Compartilhe essa entrevista. Ela fica no site RD News, no site rdtv.com.br e também no nosso canal do YouTube com uma chamada no Facebook. Até a próxima.